Olá, uma boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. Um dia depois de a Justiça confirmar a condenação do ex-presidente Lula, o PT se reúne para lançar a candidatura dele nas eleições de outubro. São Paulo e Rio de Janeiro dão início à vacinação fracionada contra a febre amarela. E em Minas, os municípios em situação de emergência já são mais de 160. O médico acusado de abusar de ginastas nos Estados Unidos é condenado a 175 anos de prisão. Você vai ver também as comemorações pelo aniversário de São Paulo. O Flamengo é tetracampeão da Copinha e o novo espaço dedicado à arte de rua no Rio. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A gente abre essa edição mostrando como foi o julgamento que manteve a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os 3 desembargadores do Tribunal Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, decidiram por unanimidade e elevaram a pena imposta a Lula de 9 para 12 anos. O julgamento começou às 8h30 da manhã e durou mais de 9 horas. Em uma fala de 15 minutos, a acusação afirmou que não há justiça fora da ordem constitucional e ressaltou que este não é um julgamento político. As favas com que há no processo, mais fácil dizer que não há provas para condenação. Que o julgamento é político, que não é possível a condenação de inocente. E essas frases foram sendo repetidas como um mantra a ponto de se transformar em conceitos dogmáticos para aqueles que veem no ex-presidente Lula o redentor de um país que estava dando certo, segundo os mais diversos interesses. Já a defesa de Lula reafirmou que o triplex no Guarujá não é do ex-presidente e reclamou da falta de provas e da parcialidade do processo. Não se pode deixar de analisar todos os graves fatos que foram praticados pelo juiz de primeiro grau ao longo das investigações, ao longo da ação, inclusive atos com claros objetivos de gerar fatos políticos. O relator, o desembargador João Gebran Neto, apresentou um voto de mais de 400 páginas pela condenação e argumentou que aumentou a pena porque o réu é ex-presidente. O que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. Não está em jogo só o patrimônio da Petrobras, está em jogo o Estado Democrático de Direito e a própria República Federativa do Brasil. O segundo a votar foi o revisor, o desembargador Leandro Paulsen. A eleição e a assunção do cargo não põem o eleito acima do bem e do mal, não lhe permitem buscar fins nem agir por meios que não sejam os legais. Submeter a conduta de um presidente ao crivo da censura penal torna presente o que bem destacou o magistrado de primeira instância ao finalizar sua sentença. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. O desembargador Vitor Laus foi o último a votar. Ele acompanhou os outros 2 e disse que as provas são concretas. As provas resistiram. Sejam as provas documentais, sejam as provas testemunhais, resistiram a esse cotejo. E se resistiram, refletem a sua substância. E se refletem a sua substância, permitem que se forme um convencimento com base nelas. Restou provada, restou demonstrada a acusação que veio a juízo. Os 2 últimos desembargadores a votar concordaram com o relator e aumentaram a pena de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês de prisão. Eles também disseram que a sentença deve ser cumprida assim que todos os recursos forem esgotados aqui mesmo, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas a defesa pode pedir ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal que Lula recorra em liberdade. Vamos agora ao vivo a Porto Alegre falar com a repórter Manuela Castro, que acompanhou todo esse julgamento. Ela conta pra gente o que foi decidido em relação aos outros réus e também como a defesa do ex-presidente Lula reagiu a mais essa derrota na justiça. Boa tarde, Manuela. Olá, Marcelo, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, o julgamento, que foi especificamente sobre aquele caso do triplex no Guarujá, em São Paulo, também julgou os casos de outros 6 réus. Apesar de ter sido mais centrado no ex-presidente Lula, os embargadores falaram por mais tempo sobre esse caso,
Também foram definidas as questões de Leão Pinheiro, que é o ex-presidente da OAS, que tinha sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Também Agenor Franklin Magalhães Medeiros, condenado por corrupção. Eles dois tiveram as condenações mantidas, mas a pena foi reduzida. No caso de Léo Pinheiros, que tinha sido condenado a 10 anos e 8 meses de prisão, agora ficou em 3 anos e 6 meses de prisão. E Agenor Franklin tinha 6 anos de prisão, agora 1 ano e 10 meses de prisão. Essas penas foram reduzidas porque eles colaboraram com a justiça, fizeram delações. Já o caso do ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, ele tinha sido absolvido em primeira instância. E essa absolução continuou, mas o que aconteceu é que a defesa tinha pedido a mudança do motivo da absolvição. Antes ele tinha sido por falta de provas e agora gostaria que se tivesse trocado por não ter cometido lavagem de dinheiro. Se não foi feito, mantém a absolvição pelo mesmo motivo. E os executivos Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ianomini mantiveram a absolvição. E ontem a defesa do ex-presidente Lula falou numa coletiva de imprensa logo depois do julgamento aqui no Rio Grande do Sul. Eles disseram que Lula é inocente, não tem provas de fato contra ele e falaram que vão usar todos os meios possíveis para reverter essa decisão de ontem. Vamos ver um trecho da entrevista. Nós ainda precisaremos, após a publicação, ler os votos, verificar se há omissões, contradições e outros vícios, e aí decidir se será caso de embargos de declaração dirigidos ao próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou então se é o caso de recursos destinados aos tribunais superiores. Essa decisão nós só poderemos tomar a partir do momento em que tivermos acesso ao acórdão que será publicado e fizermos a análise do conteúdo desse acórdão. Apesar dessa condenação, a cúpula do Partido dos Trabalhadores está reunida hoje para reafirmar que o ex-presidente Lula será o candidato do PT nas eleições presidenciais. Vamos a Brasília falar com a repórter Selma Dias, que traz mais informações para a gente. Boa tarde, Selma. Oi, Marcelo, boa tarde a você e a todos. Olha, a presidente do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que a condenação de Lula ontem marcaria o início de uma briga judicial para garantir a candidatura dele à presidência no dia 15 de agosto. Pois bem, nesse momento está acontecendo lá em São Paulo uma reunião da Executiva Nacional do PT. O ex-presidente Lula participa ao lado de governadores, parlamentares, dirigentes e também militantes, todos reforçando a intenção de lutar pela garantia aí do direito de Lula se candidatar às eleições de 2018. Quem também está participando desse encontro é a ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ela, a decisão de ontem do TRF pode ser considerada um escândalo judicial. Ela também disse que o resultado expressa a inocência dele e a perseguição política que ele enfrenta. Segundo Dilma, uma eleição que impeça a participação de Lula não teria legitimidade. Outro nome de peso que também falou sobre esse assunto foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele afirmou que as instituições estão funcionando plenamente e que, apesar de ter combatido as teses de Lula durante toda a sua vida pública, esse momento não é para se comemorar, mas para se respeitar. Segundo Maia, na política, o enfrentamento acontece durante a campanha eleitoral, quando o veredito é dado nas urnas, mas que nesse momento a campanha ainda não começou. Então, o que é possível ser feito é respeitar a decisão do TRF. Marcelo. Obrigado, Selma Dias, falando ao vivo de Brasília. E o que acontece agora depois que foi mantida a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro? O Repórter Brasil explica. Com o resultado do julgamento em que houve condenação unânime pelos desembargadores do TRF4, a defesa terá 2 dias para apresentar embargos declaratórios. Esse recurso questiona omissões ou dúvidas em um processo judicial, mas não reverte a sentença. Ou seja, mesmo se for aceito, ele não inocentaria Lula. E se negado pela justiça, o ex-presidente pode ser preso. Com a condenação, Lula pode participar da eleição deste ano? De acordo com a lei da ficha limpa, os réus condenados por um conjunto de juízes ficam inelegíveis. Mas, na prática, quem decide se a pessoa pode se candidatar ou não é a Justiça Eleitoral. Ou seja, há possibilidade de Lula participar da eleição.
Só depois do registro de candidatura, que pode ser feito até agosto, começa o prazo para o processo de impugnação. Enquanto isso, o nome dele pode seguir na urna. É um processo na Justiça Eleitoral que deve respeitar o contraditório e ampla defesa. Então, o Lula vai ter prazo para oferecer defesa, em tese pode pedir produção de provas, então é um processo que tem o seu curso regular. Durante todo esse período, o Lula tem o direito de participar da campanha, estar na televisão, estar no rádio, caminhadas, comícios, ele segue no processo eleitoral enquanto o seu registro de candidatura está sendo discutido no TSE. O cenário é incerto. É muito possível que no dia das eleições os brasileiros votem numa pessoa sem saber se ela vai poder assumir o mandato ou não. O julgamento do recurso do ex-presidente Lula repercutiu também na imprensa internacional. O jornal espanhol El País afirma que o Brasil está há meses obcecado com a imagem do ex-presidente Lula entrando na prisão e que essa imagem está um pouco mais próxima. O New York Times diz que o político mais popular do Brasil pode estar atrás das grades durante as eleições de outubro. Ainda segundo o jornal, o resultado do julgamento de ontem levanta questionamentos sobre a legitimidade da eleição, já que Lula lidera as pesquisas. Para a rede britânica BBC, a decisão unânime dos desembargadores torna mais difícil uma vitória de Lula em novos recursos. O francês Le Monde chama Lula de velho leão da política e diz que, mesmo condenado, ele não vai desistir da candidatura. Depois do intervalo, o início da aplicação da vacina fracionada contra a febre amarela no Rio e em São Paulo. E o médico acusado de abusar de ginastas é condenado nos Estados Unidos.